Olá pessoal, bem-vindos a um novo episódio do podcast O Inexplicável. Há um lugar no mundo onde o tempo parece ter parado, um lugar onde cada pedra conta uma história, um lugar que não é apenas um símbolo de fé, mas também de poder, silêncio e mistério. Estão falando obviamente do Vaticano, um estado minúsculo, incrustado no coração de Roma, que há séculos exerce uma influência imensa sobre milhões de pessoas. O que se esconde atrás dessas altas muralhas impenetráveis? Quais segredos obscuros são escondidos em seus porões, nos arquivos fechados para o mundo, nos corredores onde se movem figuras silenciosas? Eis então os segredos mais obscuros do Vaticano revelados. Olá pessoal, bem-vindos a este novo episódio do podcast Inexplicável. Há um lugar no mundo onde o tempo parece ter parado, um lugar onde cada pedra conta uma história, um lugar que não é apenas um símbolo de fé, mas também de poder, silêncio e mistério. Estou falando obviamente do Vaticano, a biblioteca secreta. Dentro das paredes do Vaticano, existe um lugar que por séculos alimenta lendas, cios, suspeitas e medos. Um lugar que poucos podem ver pessoalmente, mas que parece guardar verdades capazes de reescrever a história da humanidade. Estamos falando da Biblioteca Apostólica Vaticana, conhecida por muitos como a Biblioteca Secreta do Vaticano. Fundada oficialmente em 1475 pelo Papa Assisto, é um dos depósitos de conhecimento mais antigos e misteriosos do mundo. Mas atenção, não nos deixemos enganar pelo nome. A palavra secreta, o latim secretum, não significava necessariamente oculta ou proibida. Indicava mais que se tratava de um lugar reservado exclusivamente ao pontífice e aos seus colaboradores mais próximos. No entanto, o halo de mistério que o envolve é decididamente denso, porque ainda hoje apenas alguns poucos estudiosos selecionados podem acessar determinados documentos e apenas com autorização escrita prévia, porque milhares de volumes contidos nela nunca foram mostrados ao público nem digitalizados. E acima de tudo, o que essa biblioteca realmente esconde? De acordo com algumas teorias, mais ou menos apoiadas, entre aquelas salas protegidas por vigilância armada e fechaduras blindadas, estariam escondidas evangelhos apócrifos, nunca reconhecidos pela Igreja, textos que descreveriam a vida de Jesus de uma perspectiva completamente diferente da oficial. Fala-se do Evangelho de Tomé, do Evangelho de Maria Madalena, mas também de escritos gnósticos que colocariam em questão toda a estrutura do cristianismo tradicional. E não acaba aqui. Alguns argumentam que existem documentos heréticos destruídos ao longo dos séculos, coletados para serem silenciados, cartas dos templários, atos do processo de Giordano Bruno, cartas nunca publicadas e escritas por Galileu Galilei durante sua Inquisição. Outras ainda falam de profecias desaparecidas ou dossiês sobre eventos históricos controversos. Certo, simples conjectura, vocês dirão, mas muitos acreditam firmemente nisso. Dizem também que nessas salas são guardados documentos sobre centenas de casos de possessão demoníaca. Mas atenção, não se trata de simples relatos religiosos. Estamos falando de gravações de áudio, filmes inéditos, relatórios psicológicos e depoimentos escritos por sacerdotes e testemunhas oculares, muitos dos quais jurariam ter visto o impossível. Objetos que se movem sozinhos, vozes profundas e guturais vindas de crianças de poucos anos de idade, corpos que levitam, olhos que mudam de cor, etc. E aqui surge uma pergunta arrepiante. A Igreja sempre contou tudo ou escondeu o que era muito perigoso para revelar? Segundo algumas fontes internas, haveria pelo menos 3 casos arquivados que, se fossem tornados públicos, abalariam profundamente a opinião pública. Um desses casos envolveria um convento italiano nos anos 80, onde uma comunidade religiosa inteira teria presenciado fenômenos inexplicáveis por semanas. Crucifixos invertidos ao acordar, sangue nas paredes, sons cavernosos à noite, tudo isso concluído com um exorcismo que durou mais de 12 horas e o silêncio sepulcral ordenado pelo Vaticano. De qualquer forma, o mistério mais fascinante e perturbador ligado à biblioteca secreta do Vaticano é sem dúvida o do cronovisor. Segundo uma lenda que remonta aos anos 50, um monge beneditino
conhecido como Padre Pellegrino. Ernetti teria colaborado com alguns cientistas, incluindo o prêmio Nobel Enrico Fermi, para construir um dispositivo capaz de ver o passado. Este aparelho, chamado justamente de cronovisor, teria sido guardado no Vaticano após ser usado para assistir ao vivo aos eventos do passado remoto, entre estes até mesmo a crucificação de Cristo. Ernetti teria declarado que viu, graças ao cronovisor, discursos de Cícero, peças teatrais da antiga Roma e momentos fundamentais da história da humanidade. Mas, por coincidência, todas as provas desta extraordinária invenção desapareceram. Alguns dizem que o Vaticano escondeu o dispositivo, considerando-o muito perigoso para o equilíbrio do mundo moderno. Outros pensam que nunca existiu e que é apenas uma invenção, para desviar a atenção de outros segredos muito mais reais. A verdade, como sempre, é mantida em segredo. As portas da biblioteca secreta do Vaticano não se abrem facilmente. E o que jaz dentro dela poderia talvez mudar para sempre o que acreditamos saber sobre religião, história e até mesmo sobre a própria naturalidade do tempo. E não seria esse motivo mais do que suficiente para ocultá-la da opinião pública. Crimes, coberturas e escândalos. É impossível falar dos segredos mais sombrios do Vaticano sem abordar uma das feridas mais profundas da Igreja moderna, os abusos sexuais e a sua cobertura sistemática. Por décadas, centenas de casos de violência contra menores por parte do clero foram escondidos, minimizados ou completamente ignorados. Padres transferidos de uma paróquia para outra, em vez de denunciados, bispos que encobriam tudo em nome da reputação da Igreja. Documentos internos que testemunhavam o conhecimento desses abusos desde os anos 60, escondidos em arquivos secretos, inacessíveis a tribunais e autoridades civis. Apenas nos últimos anos, com a explosão midiática dos casos na Irlanda, Estados Unidos, Alemanha e Chile, o muro do silêncio começou a rachar. Mas a pergunta permanece: quantos líderes do Vaticano sabiam? E, acima de tudo, quanto eles intencionalmente silenciaram? E então há o mistério mais famoso de todos, o desaparecimento de Manuela Orlandi. Eu falei sobre este caso há algum tempo atrás, de forma bastante detalhada no YouTube. 15 anos, cidadã do Vaticano, filha de um funcionário da Santa Sé, desapareceu no nada em 22 de junho de 1983, a poucos passos da Praça São Pedro. Desde então, um turbilhão de teorias e despistagens, máfia, serviços secretos, satanismo, até mesmo o sequestro orquestrado por outros prelados para garantir o silêncio do pai sobre algo que não deveria ser revelado. O Vaticano, por décadas, se escondeu atrás de um silêncio perturbador, apenas recentemente abriu, pelo menos aparentemente, novas investigações. Mas muitos acreditam que o caso de Manuela seja um símbolo perfeito da escuridão que paira sobre a cidade do Vaticano, um lugar onde verdades desconfortáveis são enterradas sob batinas e rituais. E se falamos de mistérios e zonas sombrias, não podemos ignorar o Instituto para as Obras de Religião, o Instituto para as Obras de Religião. Conhecido como o Banco do Vaticano, o Instituto para as Obras de Religião deveria servir a propósitos caritativos e missionários. Mas na realidade, ao longo das décadas, encontrou-se no centro de escândalos financeiros, lavagem de dinheiro, conluios com a máfia e a maçonaria. Um dos casos mais escandalosos, a quebra do Banco Ambrosiano no início dos anos 80. O presidente do banco, Roberto Calvi, foi encontrado enforcado sob uma ponte em Londres com os pés mal tocando o chão. A imprensa o apelidou. O banqueiro de Deus tinha laços estreitos com o Instituto para as Obras de Religião e a loja maçônica P2, e, segundo muitas teorias, sabia demais sobre operações ilegais encobertas pelo Vaticano. Foi suicídio ou um assassinato? E então há os supostos laços com a Cosa Nostra. De acordo com algumas investigações jornalísticas e judiciais, a máfia teria usado contas vaticanas para lavar milhões de dólares, graças à total opacidade da operação do Instituto para as Obras de Religião fora da jurisdição de qualquer Estado secular. Tudo isso alimenta uma ideia perturbadora de que a Santa Sé não seja apenas um símbolo de fé, mas também uma fortaleza impenetrável, onde o poder se defende com silêncio, mesmo que custe sacrificar a verdade. Claro, não faltam sinais de reforma. Durante seu pontificado, o Papa Francisco prometeu transparência, removeu figuras comprometidas
e iniciou investigações internas como nenhum papa havia feito até então. Mas o sistema de poder enraizado há séculos, o código do silêncio e os interesses econômicos bilionários tornam cada passo em direção à verdade lento e perigoso. As profecias de Fátima. Era 13 de maio de 1917. 3 pastorinhos, Lúcia, Jacinta e Francisco, estavam pastoreando as ovelhas nos campos de Cova da Iria, perto de Fátima, em Portugal. De repente, uma figura vestida de branco apareceu entre os galhos de uma azinheira, dizendo ser a Virgem Maria. A partir daquele dia, por 6 meses consecutivos, a aparição continuou a se repetir, deixando um halo de mistério para trás. E 3 segredos que ainda hoje dividem fiéis e estudiosos. Estes são os famosos 3 segredos de Fátima, revelações que deveriam ter permanecido ocultas, mas que com o tempo foram parcialmente divulgadas. Ou foi o que nos disseram. O primeiro segredo falava de uma visão do inferno, uma imagem aterrorizante, cheia de almas atormentadas entre as chamas. O segundo, por outro lado, parecia prever o fim da Primeira Guerra Mundial e o início da Segunda, além do pedido divino de consagrar a Rússia ao Imaculado Coração de Maria. Inquietante? Bem, claro, mas é com o terceiro segredo que o mistério se intensifica e com ele as acusações de encobrimento por parte do Vaticano. O terceiro segredo de Fátima foi mantido em segredo por mais de 80 anos, só em 2000. Em 2000, sob o pontificado de João Paulo II, o Vaticano decidiu publicar o conteúdo, mas o que foi revelado deixou muitos com uma estranha sensação de incompletude. A versão oficial fala de uma visão simbólica. Um bispo vestido de branco que caminha entre as ruínas de uma cidade e é morto por soldados. O Vaticano interpretou essa figura como o próprio Papa João Paulo, segundo alvo do atentado de 1981. Fim do mistério. Bem, não exatamente. Teólogos especialistas e até mesmo alguns prelados levantaram dúvidas a respeito. Onde estão as mensagens diretas da Virgem Maria, as palavras proféticas, o tom apocalíptico que eles esperavam? Segundo muitos, o que foi publicado é apenas uma parte, talvez a menos chocante, do verdadeiro terceiro segredo. Em particular, cita-se uma carta escrita pela irmã Lúcia, a única dos 3 videntes que sobreviveu até a idade adulta, na qual ela teria feito referência a um grande castigo que atingiria a Igreja e a humanidade. Algumas fontes até falam de uma profecia sobre a perda da fé dentro do próprio Vaticano, de uma grande apostasia que levaria a Igreja ao abismo. Mas de tudo isso, na versão oficial, não há vestígio. As hipóteses se multiplicam. Há quem sustente que o terceiro segredo fala sobre a queda de um papa, quem sobre o fim do mundo, quem ainda sobre o coração de uma guerra nuclear ou o retorno do anticristo. As palavras exatas da Madonna, no entanto, permanecem um enigma. O Vaticano negou várias vezes qualquer omissão, mas a suspeita continua a pairar. Em 2010, o próprio Papa Bento XVI dizem que o conteúdo do terceiro segredo ainda não estava totalmente realizado, jogando mais lenha na fogueira. Se a visão se referia ao atentado de 1981, o que ainda nos aguarda? As profecias de Fátima tornaram-se mais do que um simples evento religioso, representam um enigma planetário, uma janela para um possível futuro sombrio, ou talvez para um passado que alguém, no Vaticano, gostaria de ter enterrado para sempre. Mas a pergunta permanece: o que realmente havia naquele terceiro segredo? E, principalmente porque não foi tudo dito? O contato com outros mundos. Quando pensamos no Vaticano, a imagem que vem à mente é de um lugar sagrado, cheio de orações, incenso e antigas liturgias. Mas poucos imaginariam que entre as paredes do menor estado antigo do mundo, as estrelas também são observadas. Sim, o Vaticano possui um dos observatórios astronômicos mais antigos e respeitados do mundo, a Specula Vaticana. Mas o que acendeu o holofote do mistério nos últimos anos é outro instrumento conectado e que carrega um nome decididamente inquietante: Lúcifer. Não é uma piada nem uma lenda popular. Localizado no Arizona, o telescópio Lúcifer é um dos mais poderosos já construídos.
O nome causou alvoroço e não faltaram rumores que ligaram este projeto a antigos símbolos esotéricos e conhecimentos ocultos. Oficialmente, o Vaticano não possui 100% do Lucifer, mas é coproprietário através do seu observatório e colaborações científicas. E para muitos, isso é suficiente para se perguntar por que a Igreja deveria se interessar tanto pelo espaço profundo. Mas a história não termina aqui. Nos últimos anos, alguns teólogos do Vaticano, como o padre jesuíta José Gabriel Funes, ex-diretor do Observatório do Vaticano, fizeram declarações surpreendentes. Em uma entrevista de 2008, Funes afirmou que acreditar na possibilidade de vida extraterrestre não está em contraste com a fé católica, e acrescentou: assim como existe uma multiplicidade de criaturas na Terra, também podem existir outros seres inteligentes criados por Deus. E ele não é o único. Outros representantes da Igreja apoiaram a ideia de que, se a vida alienígena fosse descoberta, isso não comprometeria a ideia da criação divina. Na verdade, o Vaticano parece estar se preparando há anos para a possibilidade de uma revelação religiosa controlada, ou seja, a admissão pública gradual de um contato extraterrestre, filtrado através de uma narrativa que não desestabilize as fundações teológicas. Uma revelação desse tipo, de fato, mudaria tudo. Nosso lugar no universo, a visão tradicional do homem como centro da criação e até mesmo o significado da alma. A Igreja, há séculos mestra em se adaptar às revoluções culturais e científicas, já pode estar trabalhando para redefinir a espiritualidade em um contexto cósmico. E se isso não for suficiente, alguns pesquisadores independentes suspeitam que o Vaticano possua informações confidenciais sobre possíveis contatos já ocorridos no passado. Há rumores não confirmados sobre documentos mantidos em arquivos secretos que conteriam relatos detalhados de estranhos objetos vistos nos céus ao longo dos séculos, acompanhados por interpretações teológicas e advertências para não divulgar tal notícia entre os fiéis. Tudo isso leva a uma pergunta assustadora. E se o Vaticano já soubesse da presença de vida inteligente no universo, mas estivesse esperando o momento certo para nos dizer? Uma revelação tão poderosa mudaria a religião para sempre. E talvez seja por isso que é dosada com conta-gotas, com cautela e estratégia. E assim chegamos ao fim desta viagem pelos corredores escondidos e pelos silêncios mais profundos do Vaticano. Exploramos mistérios milenares, como o arquivo secreto, um lugar onde se diz que estão guardadas verdades que poderiam reescrever a história da humanidade. Falamos sobre os dossiês escondidos, das profecias esquecidas e dos desaparecimentos nunca explicados. E então os segredos ligados aos supostos contatos com entidades? Não deste mundo, entre lendas e documentos que alguém jura ter visto, mas que ninguém pode confirmar. Perguntamo-nos quem realmente tem acesso a tudo isso, quem decide o que o mundo deve saber e o que deve permanecer, enterrado entre paredes antigas, atrás de selos de cera vermelha e juramentos de silêncio. E agora a palavra, como sempre, passa para vocês. O que vocês pensam sobre os supostos segredos guardados pelo Vaticano? Vocês realmente acreditam que no coração da Igreja estão contidos os mistérios aos quais nós, meros mortais, não temos acesso? Deixem-me saber em um comentário. O podcast Inexplicável, escrito e dirigido por Luca Parrella, tem design de som de Matel D'Alessandro. É um formato original. Se você gostou deste episódio, deixe um like, inscreva-se no canal no YouTube ou compartilhe com seus amigos. Um abraço e até o próximo encontro com o Inexplicável.